Nesse momento, nós vamos falar de saúde e saúde da nossa visão. Aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, nós estamos recebendo a doutora Larissa Linsmaier, da Blicken Oftalmologia, que vai falar conosco nessa manhã, claro, sobre saúde, saúde da nossa visão. Muito bom dia, doutora Larissa. Bom dia, Aldaíra. Bom dia aos ouvintes. Muito bom recebê-la por aqui, porque sempre tem dúvidas, né? Os nossos ouvintes têm muitas dúvidas com relação à questão da visão, com certeza. E uma das questões que a gente vai abordar hoje, doutora Larissa, questão dos olhos vermelhos. Por que os olhos ficam vermelhos? Por que tem pessoas que têm essa situação dos olhos ficarem mais facilmente vermelhos e o que fazer com isso? O olho vermelho é uma situação muito comum no consultório, né? Todos os dias atendemos pacientes que têm queixas de olho vermelho. Uma das coisas mais importantes é identificar as causas que podem ser mais graves de olho vermelho. Então, se tem um olho vermelho, principalmente de forma aguda, né? Uma pessoa que quase nunca tem olho vermelho e de repente o olho começa a ficar vermelho. E se for uma vermelhidão associada à perda de visão ou dor, esse paciente tem que procurar imediatamente o oftalmologista, porque pode ser uma infecção, uma inflamação, alguma situação mais grave. Se for um olho vermelho que fica um pouquinho vermelho, não diminuiu nada a visão, não tem nenhum tipo de dor, e no outro dia acorda melhor, é uma causa corriqueira de olho vermelho, alguma irritação passageira, alguma poeirinha que entrou no olho, às vezes um processo alérgico leve, ou alguma irritação comum de ressecamento, coisas discretas e leves que a gente não precisa se preocupar tanto. Precisa ser avaliado, precisa ser diagnosticado qual é a causa, mas as questões mais preocupantes que são associadas à dor e diminuição da visão têm que ser imediatamente vistas pelo oftalmologista. E quando vem acompanhado de coceira? Coceira é uma característica muito comum, muito característica de alergia. Não é exclusivamente alérgico se tiver coceira associada, mas uma das causas mais comuns de apresentar coceira no olho é alergia. Outra causa comum é o ressecamento ocular. O ressecamento ocular leva a um quadro de olho vermelho, muitas vezes associado à ardência, sensação de areia no olho, lacrimejamento, e vem muitas vezes também associado a um quadro de coceira mais leve, porque o ressecamento ocular leva a uma certa inflamação do olho, e a inflamação do olho também leva a quadros de coceira. E a situação mais comum é que quando a gente sente isso, vá lá e comece a coçar, né? Isso é adequado? O fato de coçar o olho é extremamente prejudicial para o olho. Primeiro, porque quanto mais a gente coça, mais dá vontade de coçar, né? A gente chama de efeito bola de neve. Tá? O fato de estimular a coceira vai liberando mais mediadores inflamatórios, que são o que vai ocasionar mais coceira ainda. E uma coisa também muito ruim que os pacientes fazem é quando tem um quadro, por exemplo, de olho vermelho ou de coceira, vão na farmácia sem indicação médica e acabam comprando qualquer colírio, né? Por indicação, às vezes, de um vizinho, de um parente, de um amigo, né? Então, para comprar um colírio adequado, precisa ter uma avaliação oftalmológica completa para ver qual é o colírio indicado para cada caso, pois usar um colírio de modo errado pode ser extremamente prejudicial para a pessoa. Pois é, e quais são os efeitos danosos aí que a utilização de um colírio inadequado pode trazer? São efeitos desde mais leves, como uma alergia ou um desconforto ocular, até efeitos extremamente graves, como, por exemplo, glaucoma, aumento da pressão do olho, formação precoce de catarata, e dependendo de quanto esse colírio de modo errado é utilizado, quantas vezes ao dia, por quantos dias ou semanas ou até meses, pode até ocasionar casos de perfuração ocular e perda da visão. Olha só, são graves as consequências, podem ser graves as consequências da utilização indiscriminada desses colírios. Portanto, o conselho aqui é procurar um oftalmologista para ver qual é a origem do problema para receitar então o colírio adequado. Colírio adequado. Porque os colírios então têm uma variedade infinita aí de Princípios colírios, ativos, né, de princípios exatamente. ativos, de componentes desse colírio então. Isso, e infelizmente esses colírios que podem levar a danos graves não são exigidas receitas médicas. Então o paciente consegue comprar colírios que às vezes têm que ser usados para um determinado problema por um determinado tempo. Eles conseguem comprar o colírio sem indicação médica e vão usando
à vontade, né? Sem saber exatamente a dose, sem nem saber o diagnóstico. Doutora, uma outra situação é a produção de secreção na visão, né? A pessoa que acorda normalmente com bastante secreção, tem produção dessa secreção que os antigos aí chamam da ramela, né? O Uhum. que isso é natural, é normal? O que acontece? Uma secreção discreta ao acordar pela manhã é normal. Agora, se é uma secreção que foge do padrão que a pessoa sempre teve, a secreção é sinal de inflamação. A inflamação não quer dizer infecção. Infecção é quando tem algum micro-organismo, uma bactéria, um vírus, um fungo. A inflamação pode ser decorrente, por exemplo, de quadros de ressecamento ocular. Então, o olho seco leva à formação de secreção. Pode ser decorrente também de quadros alérgicos, que a própria alergia leva a um processo inflamatório que faz a formação de secreção recorrente, ou também é sinal de infecções. Aí as infecções podem ser quadros mais leves, desde, por exemplo, as conjuntivites, né, tão comuns hoje em dia, e quadros mais graves também, como, por exemplo, infecções na córnea, úlceras de córnea ou outras infecções oculares. Então, se for alguma coisa fora do normal, assim, que a pessoa percebe que não é somente aquela produção normal aí do quando acordar, durante o dia continua produzindo, é bom procurar em oftalmologista Isso também. mesmo, se mudou o padrão, mudou a quantidade de secreção, ou mudou o aspecto da secreção, ou com outros sintomas associados também, como, por exemplo, coceira, dor, diminuição da visão, sensação de areia, também precisa procurar o oftalmologista. Na verdade, qualquer queixa ocular, o ideal é que se vá diretamente ao oftalmologista. Porque acaba que muitos pacientes, às vezes, com uma queixa, né, de algum desconforto no olho vermelho, acabam não procurando já o oftalmologista. E o quadro pode se agravar. Muitas vezes, 1 ou 2 dias de atraso no diagnóstico podem interferir no resultado final do tratamento. Doutora, nós estamos no verão, informações aí de que a radiação UV está cada vez mais forte. A questão dos óculos de sol, a importância da utilização do óculos escuro, óculos de sol. O óculos escuro é muito importante para a proteção do olho, e não só do olho em si, como também das estruturas perioculares, como a pele da pálpebra, por exemplo. Porque a radiação ultravioleta, nós sabemos de todos os malefícios que ela ocasiona para o nosso corpo como um todo, né, para a pele principalmente como um todo. Claro, nos horários, né, de pico de sol, com o excesso de sol, um pouco de sol todo mundo precisa, né? Vitamina D, toda essa questão da saúde geral, o sol é importante. Mas o óculos escuro protege o nosso olho, como, por exemplo, a nossa conjuntiva, porque existem tumores e cânceres de conjuntiva que aumentam a incidência em pacientes que se expõem muito ao sol sem a proteção adequada. Do mesmo modo como aumenta a incidência de câncer de pele para quem se expõe ao sol sem proteção, sem uso de protetor solar, né? Então, o óculos escuro é importante tanto para conforto, né, porque aqui tem muitos pacientes com olho claro, e não só pacientes com olho claro podem ter sensibilidade à luz, à claridade, mas também pacientes que têm um olho bem escuro podem ter. Então, além do conforto, é a proteção contra os raios ultravioletas, que podem ocasionar, além de hiperpigmentação, manchas, lesões mais sérias, como, por exemplo, câncer de pele, não só na conjuntiva e no olho em si, mas como também na região ao redor dos olhos, na região palpebral. É importante também que as pessoas que utilizam o óculos de grau, por exemplo, podem fazer, né, o seu óculos de sol, ele sendo de grau também. Isso é possível. Isso mesmo, com a mesma receita que é prescrito para o óculos claro, para uso contínuo, pode ser prescrito também o óculos de sol, pode ser feito um óculos de sol com o mesmo grau que é o óculos de uso habitual. E o óculos de sol também, mesmo para quem não tem grau nenhum, tem que ser comprado num local de confiança, numa ótica de confiança. Os óculos de sol de camelô, de rua, não são indicados. Até porque eles não oferecem a proteção, eles até ficam naquela sensação de você estar com óculos de sol mesmo, né? Escurece ali a situação, mas não tem aquela proteção, a lente não tem a proteção devida. E muitas Exatamente. vezes você vai estar com aquela lente escurecida apenas, mas sem a proteção adequada para a radiação UV. Tem um ouvinte participando aqui da nossa programação pedindo aqui, olha, meu marido sente os olhos embaçados, ele já trocou os óculos fazem 2 anos, mas sente essa visão embaçada. O que pode ser, doutora? A diminuição da visão, o embaçamento, pode ter inúmeras causas, desde quadros mais leves, como a gente está citando aqui, que é a questão de um olho seco,
O olho seco, quando ele está um quadro mais moderado ou mais avançado, é bem comum ter uma oscilação da visão ao longo do dia. Tem momentos que está um pouco mais embaçado, outros momentos está melhor, tem que piscar para conseguir, né, lubrificar melhor o olho e conseguir ter uma visão mais nítida. Mas tem outras causas também que não são de uma oscilação da visão. Um olho embaçado permanentemente pode ter outras causas, patologias desde a córnea, catarata, patologias na retina. Então, o embaçamento visual abrange muitos possíveis diagnósticos. Então, isso a gente precisa avaliar no consultório, avaliar todas as estruturas oculares para poder compreender o que está acontecendo com aquele olho e explicar para o paciente qual é a causa e se tem tratamento. E até porque 2 anos já, né, a troca do óculos, isso não significa que está com a proteção adequada também, normalmente, na medida em que você troca, faz uma nova receita, mas começa a sentir sintomas diferentes, novamente é hora de procurar o seu oftalmologista, porque muitas vezes um óculos você pode ficar aí com ele 2, 3, 4 anos, mas como pode também alguma situação que está evoluindo mais rápido, você precisa procurar antes o oftalmologista. Isso mesmo, no consultório, de acordo com o exame do paciente, nós orientamos qual é o período do retorno daquele paciente. Um paciente que não tem problema nenhum no olho, só precisa usar óculos, que não é uma doença, né, que é uma condição comum hoje em dia, mas que não tem nenhuma patologia e nenhuma alteração no exame ocular, geralmente nós podemos permitir uma pausa de 1 a 2 anos, ali um intervalo de 1 a 2 anos para fazer um novo exame. Agora, se antes disso o paciente perceber que a visão mudou, que a visão piorou ou que o óculos piorou, aí tem que ser visto antes, porque às vezes pode acontecer do paciente vir hoje no consultório, ter a visão de 100% e daqui a uma semana acontecer alguma coisa com o olho que não havia previamente, um quadro novo, uma condição nova. Isso pode ser em uma semana, em 6 meses ou em 1 ano, né? Então, a gente precisa sempre avaliar se tem alguma queixa nova e principalmente persistente, que de um dia para o outro não melhora, precisa ser avaliado, mesmo que o paciente tenha ido há pouquíssimo tempo no oftalmologista. Muito bem, doutora. A Blicken Oftalmologia está ali bem no centro da cidade, na frente do Lojão Astral. A Blicken atende em quais horários? Quais são as especialidades hoje atendidas pela Blicken? Nós atendemos de segunda a sexta, das 7h30 às 18 horas. E atualmente nós temos as especialidades que são as mais novas de oftalmopediatria e oftalmoplástica. E as especialidades que nós já atendemos desde o início da clínica, que são catarata, cirurgia refrativa, doenças da retina, e lentes de contato e revisões gerais de óculos e outras patologias. E para entrar em contato com a Blicken? No telefone 3308-9999, telefone fixo e WhatsApp nesse número. 3308-9999. Bem fácil para você gravar e quer tirar uma dúvida, quer marcar uma hora, uma consulta sobre tudo que a gente conversou aqui, muito mais dentro das especialidades aí da Blicken, 3308-9999. Doutora Larissa, obrigado mais uma vez pela participação aqui no Repórter Cultura, sempre muito bom tê-la por aqui para esses esclarecimentos, essas informações que são importantes aí para o nosso ouvinte. Muito obrigada, uma boa semana a todos.